Oi, pessoal. Hoje eu tô tentando uma dica que eu peguei do Ítalo Marcilli, que é transmitir a live simultaneamente pelo celular, que tá aqui, e pelo YouTube. Vamos ver se funciona. O tema da live hoje, uma live curtinha, é o seguinte: é seguro fazer contrato com a China? A China tem uma relação engraçada com o Brasil, porque é o nosso principal parceiro comercial. Exportamos bilhões, importamos bilhões. É uma relação antiga, o Brasil vem importando da China pesadamente há 30 anos. Mas muitas pessoas ainda acreditam que os contratos com a China não valem nada. Que você compra do chinês na sorte, que a mercadoria vai chegar errada e não tem o que fazer. Isso não é verdade. Vou fazer aqui uma breve análise do ponto de vista jurídico de como que acontece a execução de contratos na China e da China para o Brasil também. É a mesma lógica. Quem está chegando aqui no Instagram, bem-vindo. Muitos dos meus alunos, meus mentorados perguntam sobre isso, querem saber. Então, deixa eu posicionar vocês. Há uns, 20 anos atrás, a gente poderia dizer que os contratos com a China seriam basicamente de produtos básicos mesmo, de baixo valor agregado. A gente exportava a soja e depois trazia quinquilharias, eletrônicos, pequenas coisas. Agora já mudou muito. A China tem um ecossistema de indústria de alta complexidade, já faz aqueles microchips, nanochips, indústria de veículos, veículos elétricos, satélites. Então a China já deu altos saltos de qualidade, que o Brasil inclusive não acompanhou. Então quando a gente discute hoje a execução de contratos com a China, então quando a gente vê a literatura inglesa, americana sobre o assunto, eles não estão mais perguntando assim, será que eu vou comprar, uma caixa de som, um computadorzinho da China, um laptop, eles vão me entregar? Eles estão discutindo assim, se eu fizer uma joint venture com uma empresa chinesa para desenvolver um software, uma tecnologia que eu vou usar na minha fábrica, será que eu vou ter proteção de propriedade intelectual? São assuntos assim muito mais complexos do que nós imaginamos. Aqui no Brasil, infelizmente, a discussão ainda é, se eu exportar milho, a China vai me pagar? E se eu comprar da China, no máximo, um celular, uma moto, eles ainda vão entregar? Então a gente está num nível ainda muito inicial dessa relação com a China. Então vamos lá. Contratualmente, dá para executar um contrato com a China? Garanto para vocês que dá. No direito internacional é muito comum o uso da arbitragem. Então quando eu escrevo um contrato, normalmente eu vou escolher uma câmara arbitral, pode ser em Hong Kong, pode ser na China mesmo, pode ser até em Singapura. E essa câmara arbitral ela vai tomar uma decisão e essa decisão vai ser executada pelas cortes chinesas, como se fosse uma decisão judicial da China. Funciona? Funciona. Tem muita literatura, muitos estudos, muitos levantamentos estatísticos mostrando que a China respeita a execução internacional da arbitragem e especialmente quando a arbitragem acontece na China ou em Hong Kong. Funciona super bem. Então isso aí a gente pode dizer que funciona. E se eu tiver que entrar na justiça no Brasil, digamos que eu não escolhi a arbitragem, entrei na justiça aqui, ou então o próprio contrato escolheu o foro brasileiro, eu consigo executar na China? Do Brasil você consegue, porque o Brasil e a China têm um acordo de cooperação judicial. Não são todos os países que têm essa vantagem, esse privilégio. Então, é muito famoso que as sentenças americanas têm grande dificuldade de serem executadas na China, reconhecidas e executadas. Mas as sentenças brasileiras têm mais facilidade. Embora haja poucos casos documentados, é uma possibilidade. Agora, ninguém que é sério e está fazendo uma compra grande da China vai escolher o foro do Brasil. Eles sempre vão escolher o foro ou da China, de uma cidade lá na China, às vezes até da cidade do seu próprio parceiro comercial lá, seja Wuhan, Cantão, Xangai, Pequim, onde for, ou vão escolher a arbitragem. Aí poderia até ser num foro, na França, em Nova York, mas de preferência na própria China, talvez em Hong Kong, tem uma câmara famosa lá, em Xangai também tem. Ou se for para fugir um pouquinho da China, talvez ali em Singapura, algum lugar assim. Mas a tendência é que seja possível executar esses contratos, e mesmo na justiça chinesa. Há, 40 anos atrás, a justiça chinesa era precária. Mas hoje já há bons advogados, grandes escritórios de advocacia de todos os países, até brasileiros, tem, se não me engano, 2 ou 3 escritórios brasileiros com unidades na China, grandes escritórios lá, inclusive sou parceiro de um deles, acho que tem 2 ou 3 mil advogados. Há várias bancas internacionais na China também. O nível médio dos advogados e dos juízes também melhorou muito. Claro, é uma ditadura.
você não vai lá litigar direitos humanos, você vai litigar direitos comerciais. Tem um grande problema em relação ao mercado financeiro e ao mercado de propriedade intelectual. Então essas coisas não é garantido que você vai ganhar. Existe aí um bias, né, um viés na justiça chinesa em relação a isso. Mas para termos comerciais padrão, comuns, comprei, a pessoa não entregou, esse tipo de coisa, funciona bem. As coisas mais simples, que é as coisas com as quais o Brasil e a China têm mais relação. Uma última coisa, pessoal chegando aí, nem cumprimentei vocês, né, pessoal? Bem-vindos, turma. Se tiverem perguntas, tá? Podem fazer aqui no Insta. No YouTube também. Me fugiu o que eu ia comentar. Bom, não importa. De qualquer forma... sim, me lembrei. O que a gente tem que levar em conta é que quando você faz uma boa compra da China, você não vai só no site, lá no Alibaba, compra, paga antecipado e fica esperando, rezando. Você tem várias empresas hoje no Brasil, a própria Câmara Internacional de Negócios, em parceria com a Câmara Chinesa. Lá tem a Mariana Bahia, já fiz várias lives com ela aqui. E essas câmaras, essas empresas, elas prestam serviços de inspeção. Então, como é que você faz uma boa compra da China? Deixa eu apagar aqui, sei lá. Você visita o fornecedor sempre que possível, faz uma inspeção da fábrica, depois faz uma inspeção do embarque para eliminar aqueles problemas básicos, elege uma forma de pagamento segura, por exemplo, a carta de crédito, que é uma forma de pagamento financeira, elege uma boa arbitragem, aí tem que ver ali talvez Xangai, Hong Kong, e aí você tem um contrato que é passível de ser executado e bem executado, de você executar e ganhar. E quando você toma todas essas medidas, tem um contrato escrito em chinês e inglês, por exemplo, ou português, chinês e inglês. Quando você toma essas medidas, a chance de execução é muito boa. E uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, né, pessoal? A nossa justiça é das piores do mundo, é péssima. Então, quando a gente fala, será que dá para executar um contrato com a China? Eu sempre devolvo, mas você consegue executar um contrato no Brasil? No Brasil, talvez seja muito mais difícil hoje, em que a média de um processo pode demorar 7 a 10 anos, do que na China. Então, tomando essas providências, levando em conta esse acordo de cooperação judicial com a China, é muito provável. E outra coisa, clientes meus aqui no Brasil, olha que interessante, eu já recebi aqui uma citação de um processo judicial na China, que como é que foi o inverso. O meu cliente comprou, houve um problema de pagamento, o chinês achou que ele não pagou o suficiente, a seguradora da exportação entrou com um processo aqui no Brasil contra um cliente meu, e veio a citação pelo correio, tudo válido, contratamos um advogado lá para nos defender, um parceiro. Então, assim, essa cooperação judicial, no sentido da integração judicial entre Brasil e China, existe com certeza. Sabiam disso? Quem quiser conhecer um pouco mais dessa área, fique à vontade para me mandar mensagem. Eu dou mentoria sobre negociações e contratos internacionais, sobre toda a parte jurídica de contratos com a China. Não só com a China, mas com a Índia, com todos os nossos grandes parceiros comerciais, Estados Unidos e assim por diante. Ok, pessoal, ficou alguma dúvida? Eu sei que meus alunos já conhecem essa matéria de cor e salteado, mas para vocês aqui do YouTube ou do Insta, alguma pergunta? Acho que ficou bacana, né, essa transmissão dupla aqui. Tô olhando os dois, acho que funcionou. Certinho? Bom, se não tem dúvidas, vamos encerrar. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.